É um prazer receber você aqui no nosso canal. Eu digo nosso porque ele é feito para você. Então, nós aqui sempre interagimos. Aliás, hoje o assunto é a pedido de um dos nossos inscritos, o Gomes Trindade. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e também ative o sininho. Ele pede para falarmos sobre misturar o vinho. E ele, inclusive, acrescenta colocando, referindo-se a ler ou assistir cultos de outras igrejas. Em primeiro lugar, onde está na Bíblia escrito sobre misturar vinhos? Nenhum lugar. A palavra de Deus, ela fala sobre colocar vinho novo em odres velhos e não sobre mistura de vinhos. Vamos ler essa passagem? Ela está no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 16 e 17. Jesus, ele, num dado momento em que os fariseus, os escribas estavam ali junto dele, ele diz as seguintes palavras: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste. As costureiras que me acompanham agora sabem muito bem sobre isso, né? É mais fácil, dizem as costureiras, fazer uma roupa nova do que remendar uma velha. E fica maior a rotura, rasga com o tempo. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres. Derrama-se o vinho, quer dizer, ele se perde, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Vamos entender esta passagem, para que então possamos responder não só o Gomes Trindade, mas outros que nos acompanham e estão interessados nesse assunto. O vinho, quando ele era posto dentro destes odres que eram feitos de peles de cabras, elas, por serem velhas, os odres serem velhos, eles já não tinham mais elasticidade. Então, o vinho novo sendo colocado dentro do odre, ele soltava gases, que é o que causa a fermentação, e aí eles não resistiam aos odres e se rompiam, perdendo assim o vinho novo e o odre velho. Então, por esta razão, o vinho novo era colocado dentro de odres novos. Você precisa entender por que o Senhor Jesus ele falou estas palavras antes de ter entendimento sobre ela. Antes deste assunto, o Senhor Jesus ele foi interrogado, ele foi interpelado sobre o jejum, que era algo muito tradicional entre os fariseus, os escribas, e eles reclamaram com Jesus sobre isso, e também sobre Jesus comer com os pecadores. Ou seja, o Senhor Jesus ele veio com um formato de missão, de pregação, de trabalho que chocou com as tradições. As tradições, elas representam os odres velhos. O vinho novo representa o evangelho trazido pelo Senhor Jesus. Até aí você conseguiu entender? Muito bem. Quando o Senhor Jesus ele falou sobre veste e remendo, ele estava diante destes discípulos, tanto de João Batista, como dos fariseus e também dos escribas. Por isso ele foi questionado sobre aquele comportamento. O que você precisa entender? O odre novo, ele é a nova criatura. O vinho novo é o evangelho que entra dentro deste odre novo, que há então uma junção. Por isso que não tem como um evangelho de Cristo entrar dentro de um odre velho, ou seja, uma velha criatura, e ela prevalecer, ela permanecer. Ela se rompe, ela não resiste.
Por isso tem que haver a junção do vinho novo, o evangelho, com o odre novo, a nova criatura. Então ali acontece uma junção. Quando nós falamos sobre vinho, referindo-se ao evangelho, então entendemos que é algo que traz gosto, que tem sabor, que produz vida. Obviamente que chocava com o que os fariseus, os escribas faziam, porque eram doutrinas humanas e ideias humanas. Quando nós misturamos o vinho do evangelho com a religiosidade, com as tradições, opiniões humanas e doutrinas, então não há possibilidade de isso acontecer, porque se choca um com o outro. Portanto, a partir do momento em que aquilo que você ouve numa pregação, aquilo que você recebe como mensagem, quer seja pelas redes sociais, quer seja por uma ida a um culto em uma igreja, aquilo que foi falado é a mensagem do evangelho, então é o vinho novo que Cristo ele se refere. Agora, se o que você está ouvindo vai contra o evangelho, então seria, na verdade, ensinamento de fariseus e escribas, opiniões humanas e doutrinas criadas por homens. É muito interessante e importante você aprender sobre isso, porque quando ele fala sobre este assunto, ele não está falando sobre igrejas, ele não está falando sobre placas, ele não está falando sobre denominações. Ele está falando sobre o Evangelho. Portanto, sinta-se livre para ouvir a palavra, a mensagem do Evangelho, onde quer que você decida. Agora, se o que você estiver ouvindo vai contra o Evangelho, fuja disso, porque aí vai te contaminar e vai destruir você. Se esta mensagem que nós trouxemos aqui para você te ajudou, então compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Não esqueça de que você é especial para Deus. Até a próxima.